Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Professora Luciana, português, Instituto Educacional Emmanuel. Estou aqui para gravar a nossa videoaula. Mas antes disso, eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês. Como estão? É um pouquinho complicado nesse afastamento social, mas vocês sabem que se faz necessário, tanto para o bem de vocês, como para as pessoas que vocês amam também. E falando em afastamento social, como está sendo a rotina de estudos de vocês? Vocês fizeram um cronograma? Vocês têm um horário correto, num local exato para vocês estarem fazendo essas atividades? É importante, é muito importante para vocês isso. Não é qualquer lugar, não é qualquer horário. Tenham um cronograma, tá? Façam essa rotina, porque vai ser muito melhor para a aprendizagem de vocês, ok? Então é assim, nós vamos começar a nossa videoaula primeiro fazendo um resumo bem breve de uma aula anterior que nós tivemos. Depois aí sim eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o pronome ser, ok? Vamos lá? Então, aqui nós vimos vozes verbais. O que são vozes verbais quando eu trabalho o sujeito e o verbo dentro de uma oração? Vocês sabem que o verbo é sempre o ponto principal para as minhas análises. Então, falando de vozes verbais, eu falo de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que vem a ser uma voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Exemplo, Alessandra estuda português. Qual é o verbo da minha oração? Estuda. Quem estuda português? A Alessandra. Então, a Alessandra é o quê? É a voz ativa, é o sujeito praticando a ação. Depois eu tenho a voz passiva, ela é classificada em analítica e sintética. A voz passiva acontece o que com o meu sujeito? O meu sujeito sofre a ação. Quando eu tenho a voz passiva sintética, eu observo a partícula C. A partícula C é que me indica a classificação dela. Estuda-se português. O que estuda-se? Português. Vocês podem observar aqui que essa partícula C, ela me deixou com uma voz passiva, né? E nessa voz passiva aparecendo a partícula sempre. Se é sintética, eu tenho a partícula C. Daí eu vou para a voz passiva analítica. Português é estudado por Mateus. Então eu vou observar aqui a colocação do meu verbo. Qual é o verbo? É estudado. Eu posso observar que eu tenho o verbo ser, mais o meu verbo no particípio, quando termino em ado e ido. Vocês se lembram bem disso? Então, para ser analítica, eu preciso dos dois verbos, verbo ser e verbo no meu particípio. Português é estudado por Mateus, ok? Daí eu vou para a voz reflexiva. A voz reflexiva, o meu sujeito, ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Por exemplo, Rafael olhou-se no espelho. Então, o Rafael, ele praticou a ação de olhar e ele sofreu a ação também de se ver no espelho. Então, eu chamo isso de voz reflexiva. Observando também que na voz reflexiva eu tenho aqui a minha partícula C. Tá? Então, partícula C, eu trabalho na voz passiva, na voz sintética e na voz reflexiva também. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando é uma voz passiva sintética e quando é uma voz reflexiva. Não esquecendo que reflexiva eu pratico e sofro a ação ao mesmo tempo. Agora, o nosso conteúdo, função do pronome se. Então, vocês viram que anteriormente eu falei muito para vocês sobre essa partícula C. Agora, lembra, Mateus, lá na sala de aula, quando você falava, o C é um pronome, eu falava, olha, vamos ver o C como uma partícula? Por quê? Porque esse é o momento agora de ver esse pronome como o C como o pronome. Então, vocês têm a classificação do nosso pronome é índice de indeterminação do sujeito, pronome apassivador e pronome reflexivo. Tudo isso ligado a essa partícula C. Quando eu tenho índice de indeterminação do sujeito, quer dizer que o meu sujeito é indeterminado. Observe, precisa-se de ferramentas online. Eu tenho o verbo, precisa, mais a minha partícula, mais uma preposição, que essa preposição vai deixar aqui o meu complemento como um objeto indireto. Sempre que eu for ver esse ser como uma partícula apassivadora, ela vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. O meu sujeito está indeterminado, eu não sei quem pratica a ação aqui, e tenho a minha partícula mais a minha preposição, certo? Daí eu vou para pronome passivador. Quando é que esse meu se é classificado como uma partícula apassivadora? Quando ele está na voz passiva sintética. Vocês se recordam que nós vimos anteriormente. Estuda-se online. Vocês podem observar que nós temos o verbo mais a partícula.
Quando isso acontece, não tenho preposição, observem bem isso. É só verbo mais partícula. Isso quer dizer que essa partícula, esse ser, chama-se pronome apassivador. E abaixo nós temos o pronome reflexivo, como foi explicado anteriormente. O que é a voz reflexiva? É quando o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Então, vocês observam, Rafael comoveu-se com a atitude de João. Aqui quando eu tenho o verbo e a minha partícula. Você pode observar o quê? Comoveu-se quando o Rafael ele praticou uma ação de se comover e sofreu a ação porque ele ficou comovido. Então, aqui eu tenho o quê? A voz reflexiva. Se eu tenho a voz passiva reflexiva, ele refere-se ao meu pronome reflexivo. Ok, pessoal? Então, quando eu falo do ser, eu tenho índice de indeterminação do sujeito, eu tenho como pronome apassivador e tenho também como pronome reflexivo. Sempre lembrando que é o ser a ordem que eu estou estudando, certo? Índice, verbo, partícula, preposição. Pronome apassivador, verbo, partícula C. Pronome reflexivo, verbo, partícula C, não esquecendo que o meu sujeito, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo.